Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar com os alunos do 7º ano B, apostila 1, correção do capítulo 11, resolução de problemas e investigações matemáticas, das páginas 426 a 429. Bom, fichas e mais fichas. Para a aula de probabilidade, a professora Andrea preparou um experimento para a turma. Colocou em uma sacola 3 fichas circulares verdes, 5 fichas circulares amarelas e 7 fichas retangulares verdes e 2 fichas retangulares amarelas. Inicialmente, ela propôs a seguinte situação: um aluno vai tirar uma ficha depois da outra, sem olhar para dentro da sacola. Quando ele tiver em mãos uma ficha circular e uma retangular da mesma cor, esse aluno deve estar preparado para retirar pelo menos quantas fichas? Deixe registrado como pensou. Bom, o contexto aqui apresentado contém 2 variáveis, cor e forma da ficha. Partimos das fichas que estão em maior número, 5 circulares amarelas e 7 retangulares verdes. Após a retirada dessas 12, a próxima ficha que sair terá a forma circular ou retangular e será amarela ou verde. Assim, o mínimo de fichas a ser retirada da sacola é 13. Encontro de amigos. Um grupo de 20 amigos reuniu-se em uma pizzaria que oferece a promoção descrita na figura. Cada pizza grande foi cortada em 12 fatias e cada um dos amigos comeu 5 fatias de pizza. Quantos reais, no mínimo, o grupo pagou pelas pizzas? Qualquer pizza grande, R$30. Na compra de 5 pizzas grandes, você ganha mais uma grátis. Ou seja, como são 20 pessoas e cada pessoa comeu 5 pedaços de pizza, foram comidos 20 vezes 5, 100 pedaços no total. Como cada pizza contém 12 pedaços e 100 dividido por 12 tem quociente 8 e resto 4, então serão necessárias 9 pizzas. Devido à promoção, uma dessas 9 pizzas será gratuita. Assim, eles devem pagar 8 pizzas e, portanto, gastar 8 vezes 30, R$240. Fração de regularidades. Observe a sequência de figuras construídas com quadradinhos. Então, eu tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta figura. Bom, observando então essas figuras, o que a gente pode tentar observar? Então, desenhe as 2 próximas figuras da sequência. Então, observando aqui, a próxima figura seria esta daqui e a próxima figura seria esta daqui. Reparem que apenas está sendo adicionado, os quadradinhos ao redor aqui das informações que nós já tínhamos anteriormente. 2. Quantos quadradinhos brancos há na 10ª figura e quantos azuis? Bom, nós podemos entender uma tabela. Posição da figura, quadradinhos brancos, quadradinhos azuis e o total. Então, na figura 1, eu tenho um quadradinho branco e esse 0 quadradinho azul. Nesse caso, a gente consegue entender que eu teria apenas um aqui. Já na segunda posição, nós podemos observar o seguinte: eu tenho um branco e 4 azuis. Reparem que eu tenho esse 4 que seria 2 ao quadrado. Na 3, eu tenho 9 e 4. Na quarta, 9 e 16, 25 e 16, 25 e 36. Logo, eu chego à conclusão que na 10ª eu teria 81 e 100, ou seja, 181 quadradinhos no total. 3. Qual é a primeira figura que tem no total mais de 2.000 quadradinhos? Bom, vamos observar. Eu poderia pensar em 31 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que no caso seria 1861, ou 32 ao quadrado mais 31 ao quadrado, que seria 1985. Eu ainda não cheguei nos 2.000, e aí eu vou tentar um pouquinho a mais. 33 ao quadrado mais 32 ao quadrado. E aí sim, neste caso, 2.113 quadradinhos, ou seja, esse valor aqui seria o mais próximo do total que a gente falou aqui, de 2.000 quadradinhos. Quais são as frações? Então, considere a expressão x sobre y mais z sobre w igual a 41 sobre 12. As letras x, y, z e w representam números naturais de 1 a 9, e as 2 parcelas são frações irredutíveis. Quais podem ser essas frações? Então, vamos observar aqui. Eu preciso de um valor que dividido por 4 e dividido por 3, esses valores somados deem 41 sobre 12. Bom, eu posso organizar aqui, então 3 vezes alguma coisa, mais 4 vezes alguma coisa dividido por 12. Reparem que eu já fiz o MMC aqui, que teria que dar 41. O que é importante que a gente consiga entender? Que nenhum valor que eu colocar aqui nessa interrogação vezes 3
mais 4 vezes algum valor, vai dar 41. Ou seja, eu consigo perceber que esse meu MMC aqui não daria certo. Bom, o que eu posso tentar entender então? Eu posso modificar esses valores entre 4 e 3. Eu poderia pôr 6 e 4, que também daria um valor aqui, ó, de 1 a 9. Vamos tentar entender? Então, ficaria 12 por 6, 2. 12 dividido por 4, 3. 2 vezes 7 mais 3 vezes 9, agora sim eu teria como um valor final 41. Então, eu consigo realmente entender esses valores. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 9, a gente já consegue entender aqui 27. 27 com 14, 41. Neste caso, então, essa daqui estaria errada. Eu não consigo fazer com os denominadores 4 e 3. Eu vou conseguir apenas fazer com os denominadores 6 e 4, que também vai me dar um denominador 12. Ah, professor, legal, mas como você chegou nesse denominador 12? O próprio enunciado me dá, eu preciso um denominador 12, ou seja, entre esses valores de 1 a 9, eu preciso verificar quais desses valores, né, poderia me dar o denominador 12. Eu poderia ter 4 e 3 ou 6 e 4. 4 e 3 não daria certo, o único valor que daria certo, no caso, então, como denominador, 6 e 4. Alguns testes. O exercício 1. Os números inteiros positivos foram escritos em sequência, como indicado na figura. Observe que na primeira linha foi escrito o número 1 e que nas seguintes há 2 números a mais do que na linha anterior, em qual linha foi escrito o número 2015. Então, reparem que eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5 com os números respectivamente. Bom, o que a gente deve tentar fazer aqui e o que a gente poderia tentar organizar? Então, vamos tentar entender. A alternativa correta seria a letra C. Observe que o último número da linha 1 é 1, da linha 2 é 4, 2 ao quadrado, da linha 3 é 9, 3 ao quadrado, e assim por diante. Os números que finalizam uma linha são sempre quadrados perfeitos, assim como os quadrados mais próximos de 2015 são 44 ao quadrado, que seria 1936, e 45 ao quadrado, que seria 2025, o número 2015 foi escrito na linha 45. Então, ó, repare, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado e assim por diante. Ou seja, a gente consegue perceber que esse valor estaria próximo à letra C, nesse caso, na linha 45. 2. 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Bom, vamos observar aqui. Então, nós temos um dado e a alternativa correta seria a letra D. Vamos entender, então. Ao lançarmos os 5 dados, a soma de todos os pontos obtidos nas faces do topo com suas faces opostas é 7 vezes 5, nesse caso, 35. Devido às características dos dados descritas no enunciado, faces opostas somam 7, nós tínhamos aqui no enunciado, logo, a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo é 35 menos 19, nesse caso, 16. Então, a gente consegue observar pelas informações do dado, né, que a gente consegue chegar, então, na resposta que ele me falou, 7 vezes 5, os 5 dados nesse caso, 35. E na informação que ele me falou que a soma seria 7, então, das faces opostas seriam 7, nós conseguimos observar, então, 35 menos 19, nesse caso, 16. Bom, em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para dúvidas7ano@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, tchau, tchau.